Mais uma hora para a sessão. Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV Senado e aqueles que nos acompanham também pela Rádio Senado, eu quero, senhor presidente, aqui começar dizendo da nossa satisfação por conta dessas medidas assumidas e até medidas tomadas pela nossa presidenta Dilma, indo ao encontro de um anseio de prefeitos, governadores, nada mais do que, inclusive, aquilo que verdadeiramente necessitam estados e municípios para o ajuste desse período de dificuldade. Muita gente costuma até dizer que final de mandato é um momento de choradeira. Não é verdade. Os prefeitos que estão saindo agora, ou até aqueles que se reelegeram, não estão reclamando do nada. Não é uma choradeira, não é um levante sem fundamento. Na realidade, nós enfrentamos um período de dificuldades. Eu aqui, a semana passada, por 2 vezes, toquei nesse tema. O Pacto Federativo, a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, as próprias desonerações, as isenções, os benefícios, que foram produzidos ao longo de um período, até com muito acerto, para resolver um impasse na economia, mas ao mesmo tempo criam um embaraço para aqueles que estão na ponta. Então é fundamental. A medida provisória 589 é editada hoje, ela avança um pouquinho aí, eu diria, na direção desse alívio momentâneo. Nós já tínhamos inserido na medida provisória 565, que eu tive a oportunidade de relatar, a medida provisória que ficou conhecida como medida provisória da seca, um artigo em que permitia que municípios em cidades com decretação de emergência, que esses municípios poderiam negociar o ano de 2012 a sua dívida com a Previdência. A medida provisória 589 hoje amplia, porque estende essa negociação a todos os municípios, independente da sua situação de renegociação de dívida, da sua situação em emergência, da sua situação no que diz respeito à localização geográfica. Portanto, é fundamental que nós entendamos essa medida do governo como mais uma medida nesse conjunto que aqui no Senado, no último período, nós temos insistentemente cobrado para que busquemos soluções. A primeira delas, começamos aqui com a Resolução 72, que tratou do ICMS importação. Ampliamos para o comércio eletrônico, que por sinal se encontra na Câmara dos Deputados para apreciação. E nós falamos de uma movimentação razoável. O comércio eletrônico movimentou aí algo em torno de 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. Portanto, precisamos discutir a distribuição desses recursos. Depois demos um passo significativo com a votação dos royalties do petróleo, agora já inclusive votado pela Câmara dos Deputados, o projeto que saiu desta casa, projeto de lei de autoria do senador Wellington Dias, relatado aqui pelo senador Vital do Rego, e que busca fazer a distribuição desses recursos dos royalties do petróleo em todo o país. Depois, um outro passo importante, que é a discussão envolvendo a dívida de estados e municípios, na direção de buscar um caminho que equacione a relação entre a taxa de juros e o prazo para pagamento, ou melhor, o alongamento dessa dívida, permitindo assim que estados e municípios tenham a capacidade de, diminuindo essa taxa de juros, alongando o prazo, aumentar o seu desembolso para que o investimento local se consagre. É importante essa medida, somada hoje a essa questão da renegociação da Previdência, porque com isso a gente recupera a capacidade de estados e municípios em relação ao custeio, em que pese o governo federal ter liberado um montante expressivo de recursos para investimentos, são importantes, o meu estado, por exemplo, vai ter a oportunidade de ter algo em torno de 5,6 bilhões de reais para investimento,
mas nós precisamos do custeio. Porque eu construo o hospital, mas preciso botar ele para funcionar. Eu construo uma escola, tem que botar para funcionar. Então, portanto, essa medida da renegociação da dívida, ela recupera essa capacidade de estados e municípios no que diz respeito ao custeio da máquina pública. Ainda nessa direção, tem as outras duas questões fundamentais que compõem esse chamado bolo de medidas do Pacto Federativo, que nada mais é do que, inclusive, um caminho até mais curto para a reforma tributária. E aí me refiro aos dois fundos. O Fundo de Participação dos Municípios, que nós estamos insistentemente também trabalhando aqui por mudanças, por exemplo, no critério que determina se o município cai ou se o município sobe, do ponto de vista da sua arrecadação, até porque é inaceitável. Uma pequena migração no município faz com que o município caia do ponto de vista da sua receita, mas a pequena migração não eleva o patamar desses municípios. Eu sempre cito como exemplo a cidade de Alagoinhas, cidade ali no chamado litoral, que não fica bem na beira da praia, mas é conhecido como a região do litoral norte, ali no estado da Bahia, cidade que eu não tive a oportunidade de viver, meu pai até por um período da sua vida viveu nessa cidade, 2 dos meus irmãos nasceram nessa cidade, uma cidade que durante muito tempo foi um abrigo do sistema ferroviário baiano. A cidade de Alagoinhas, recentemente, por uma migração de 140 habitantes, a cidade de Alagoinhas caiu na arrecadação do Fundo de Participação do município. Se a cidade de Alagoinhas ganhar agora 280, que é o dobro desses 140 que foram embora, ela não cresce, meu caro Cidinho, não cresce. Ela precisaria ter mais de 1.000, como diz o outro. Então, portanto, essa regra é injusta com os municípios. Nós precisamos mudar. E não é, mas a injustiça está sendo praticada por quem? Pela omissão, pela ausência. Nós temos que fazer essa mudança. O ex-senador, hoje governador Tião Viana, deixou uma proposta. Nós apresentamos um projeto, o senador Pimentel está relatando. A ideia é que a CAI possa apreciar esse projeto e a gente resolver esse absurdo para livrar municípios, inclusive, dessa queda. Portanto, precisamos tratar dessa matéria. E a outra é o FPE. É importante, até porque nós temos a obrigação, meu caro senador Aníbal, de até o dia 31 de dezembro entregar um novo FPE. Então, nós estamos costurando aqui entre as bancadas, com governadores, uma proposta que concilie o interesse de 27 unidades da federação, ou os interesses, nesse caso, o interesse, que é o FPE. Então, nós propusemos a manutenção do piso, um prazo de transição, e efetivamente nós teremos aí depois de 2013, 4, 5 anos, para aqui discutirmos o que agregar, o que modificar, o que inserir. Diversos senadores sugeriram IDH, sugeriram IDEB, sugeriram renda, PIB per capita, enfim. Portanto, nós teríamos mais tempo para a identificação de qual indicador poderia ser agregado ou adotado como melhor parâmetro para uma distribuição cada vez mais justa. Então, portanto, é a manutenção desse piso com uma projeção de 5 anos. Eu até tendo a ter mais simpatia à transição até 2016, não por ser o ano das Olimpíadas, mas por ser exatamente o ano que governantes estarão experimentando, os novos governantes ou os governantes que se reelegerão em 2014, meu caro senador Renan, que vão estar experimentando o PPA em 2016. Então, portanto, teriam como planejar a sua ação, o seu orçamento, os seus investimentos, a partir exatamente de uma regra já definida de um novo FPE. Esses componentes todos se somam a essas iniciativas importantes que o governo tem adotado. Por isso é fundamental que aqui nós, em sintonia com essas medidas, possamos correr. Por exemplo, o senador Renan relata uma importante medida provisória que trata de um decisivo setor da economia. O fornecimento de energia, insumo básico central para o desenvolvimento, para iluminar
o caminho ou energizar a nossa economia. Portanto, é fundamental que essas medidas, que são medidas que têm impacto também nessa conta que eu estou me referindo aqui, na hora que nós tratamos da redução das tarifas, estados começam a reclamar queda na arrecadação. Aí entra na velha escolha de Sofia, ou de Sofria, eu não sei se sofre menos ou sofre mais, ou do cobertor curto. Mas é importante, meu caro senador Renan, que nós apliquemos essa redução das tarifas para o consumidor, até porque isso alarga a base, consequentemente você aumenta a arrecadação, e ao mesmo tempo também a redução para a atividade econômica. Você tira um peso razoável. Nós estamos falando de um período de um conjunto de isenções. Essa pode ser, inclusive, uma das melhores, porque você trata exatamente na raiz do crescimento econômico, no insumo principal, na matéria mais decisiva para a consolidação da atividade. Então, portanto, você vai mexendo na economia como um todo, em todos os lugares. Não só na atividade produtiva de ponta, atividade industrial, mas desde a atividade produtiva lá no campo, na atividade produtiva artesanal, na atividade produtiva individual, enfim, em qualquer frente. Então, portanto, essa é uma outra faceta que nós estamos discutindo nessa casa. O governo federal também lançou no dia de ontem um importante programa de irrigação. Esse programa soma-se às outras medidas provisórias que nós aprovamos aqui, a 565, que já falei dela, que tive a oportunidade de relatar, que trata exatamente de incentivos, de programas para a seca. Nessa medida provisória, eu consegui acatar uma emenda do senador José Pimentel, que estimula o desenvolvimento nas regiões. O Centro-Oeste, por exemplo, de Vossa Excelência, senador Cidinho, vai ter a oportunidade agora de ter mais recursos do Fundo Constitucional, fruto dessa medida provisória que nós aprovamos aqui, para atividade industrial, comercial, para atividade de serviço, para atividade de turismo. A região de Vossa Excelência tem uma vocação, além do grande celeiro, é também um local que abriga, a natureza também foi generosa, não permitiu só que a terra pudesse produzir frutos, mas que também pudesse produzir algo que provoca aos olhos e efetivamente mexe com o bolso e a vontade das pessoas, já que os fenômenos e os traços da natureza, todos eles têm essa proeza também no sentido de gerar atividade econômica com o turismo. Então, portanto, é importante a gente lembrar esses feitos. Aí tem a medida, o programa da irrigação. A expectativa do governo é que dobremos a capacidade de produção em áreas de irrigação no Brasil, introduzindo novos mecanismos. Colocar a Petrobras Biodiesel nisso. No nosso sertão, lá na Bahia, na região do Salitre, ou no Baixio, ali na região de Xique-Xique, Irecê, a gente tem condição de incentivar o produtor e trabalhar com ele na linha da produção de biodiesel. Então, esse programa é importante. O governo prevê investimento de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. 3 diretos do governo e 7 de setores da sociedade. Então, portanto, é um volume de investimentos buscando, inclusive, enfrentar as dificuldades do chamado desenvolvimento local. Ainda nessa direção, a presidenta Dilma esteve na cidade do Salvador, na sexta-feira próximo passado, onde ela, inclusive, fez questão de afirmar aos governadores do Nordeste e ao Conselho da Sudene, o CONDEL, de que ela fará o possível e impossível para que as medidas adotadas no sentido de convivência, porque muita gente até fala em combater a seca não se combate. Não tem combate à seca. Eu não vou acabar com a seca está aí, pô. Nós estamos agora convivendo, inclusive, com as chuvas na região serrana, que nessa mesma tribuna, por diversas vezes, nós falamos. Então, nós vamos conviver com esses fenômenos da natureza. O que nós precisamos é de políticas perenizadoras, de ações, para que a gente possa atravessar essas fases, tendo condição de atravessá-las com verdadeira tratamento no sentido de aproveitar a proeza. Eu, por exemplo, chamo os 2 terços do meu território, da minha querida Bahia,
de sertão produtivo e não de semiárido. Sertão produtivo, grande produção de minério, grande produção da agricultura, grande produção animal. É no semiárido, como todo mundo chama, onde a Bahia tem, inclusive, um bom rebanho de caprinos. Então, óbvio que é importante que essas medidas possam ser adotadas. E aí a presença da presidenta Dilma na reunião dos governadores, aliás, pela segunda vez. Ela esteve em Aracaju e agora na cidade do Salvador, com os mesmos governadores do Nordeste, além, é claro, da presença dos governadores do Espírito Santo e Minas Gerais que compõem a SUDENE. A presidenta foi afirmativa, a presidenta foi contundente e afirmar que ela vai fazer o possível e o impossível para que as medidas adotadas possam, inclusive, de uma vez por todas, superar as dificuldades. Nós estamos numa longa estiagem, mas nem por isso nós podemos sair da aplicação de recursos. Esse projeto da irrigação, o programa apresentado ontem, por exemplo, o meu estado deve receber algo na ordem de 500 milhões de reais para aplicação em várias áreas de irrigação, em vários perímetros de irrigação no nosso estado. Então, essas medidas vão ajustando, nós vamos tendo também ações emergenciais. Nesse mesmo dia que a presidenta esteve lá na Bahia, na reunião com os governadores, a presidenta da República foi à cidade de Malhada e à cidade de Guanambi, ali no sudoeste baiano, para fazer a entrega de uma importante obra, a adutora do algodão. Fundamental ferramenta para atender todo o povo daquela região sudoeste, conhecida ali como Vale do Algodão, Vale do Iuiú, uma região rica em produtos, em produção agrícola, mas também uma região que tem uma grande produção de minério. Aliás, nessa mesma região nós acabamos de plantar o vento. Um grande parque eólico construído ali na região de Caetité. A Bahia tem hoje, inclusive do ponto de vista individualizado, o maior parque eólico da América Latina. Que, aliás, quero aproveitar aqui, inclusive, para fazer uma cobrança veemente ao Ministério de Minas e Energia, ANEEL, Chesf, meu caro Renan, a Chesf. Precisamos agilizar a construção das linhas de transmissão. Eu sei que a Chesf está enfrentando um problema agora, que inclusive contido esse problema na medida provisória 579, mas ela tem capacidade de executar, e não é uma licitação qualquer, é uma licitação de 70 milhões, ganha pela Chesf. E é importante a construção dessas linhas de transmissão para que nós tenhamos a oportunidade de levar essa energia gerada pelo vento para atender a demanda de toda a região. Ou como diz o nosso sertanejo lá, ou da região do sudoeste, de Caetité, ou lá do nosso parque eólico ali de Brotas de Macaúbas, o sertanejo muito mais, eu diria, contido aí nas suas afirmações, mais cauteloso, mas ele sempre incidente. Eu me lembro que todas as vezes que a gente ia fazer estudo sobre essa questão da utilização da energia eólica, o sertanejo dizia a gente assim, quanto mais seco, mais vento. E os pesquisadores trabalham ao contrário, né? Quanto mais vento, mais seco, mas o sertanejo diz, quanto mais seco, mais vento, porque a referência do sertanejo é a chuva. A chuva vai embora por quê? A ação do vento. Então, quanto mais seco, mais vento. Então, os sertanejos diziam isso a gente há muito tempo. E está lá a região de Brotas de Macaúbas, as torres sendo ampliadas, inclusive na sua altura, para pegar uma rajada de vento. E, segundo os técnicos, tem uma capacidade de constância. Portanto, isso determina um permanente processo de geração de energia, que nós descobrimos depois de muito investimento, muita pesquisa, e o sertanejo descobriu desde o primeiro dia. Quanto mais seco, mais vento. Agora nós precisamos pegar esse vento e efetivamente canalizar, botar o vento para fazer as coisas andarem. E aí nós precisamos da linha de transmissão, não adianta só a palheta lá, o velho moinho girando. Moinhos esses que têm gerado renda, porque onde a torre está instalada, o proprietário da terra tem recebido hoje em média algo em torno que nós podemos chamar de R$5 mil ano, para hospedar essa torre, e ao mesmo tempo
as atividades econômicas das cooperativas, a indústria ou a atração de novos investimentos, essas coisas começam a se mover pela força do vento. Mas é preciso materializar essa força do vento. Essa força do vento precisa chegar na tomada, precisa chegar em algum lugar. E só é possível fazer isso pegando essas bacias de vento. Que a gente se acostumou muito a falar de bacias hidrográficas, por conta da geração de energia a partir dos lagos, a partir do princípio da hidroelétrica. Agora nós precisamos falar das bacias de vento. E é por isso que o Ministério tem que abrir a cabeça, mudou. Essa alternativa tem que ser enxergada. Então, esse conjunto de medidas, esse conjunto de ações que o governo federal vem adotando, é importante que nós façamos isso em plena e total sintonia com todas as unidades da federação, com agilidade, mas principalmente com viabilidade. Porque de nada adianta o investimento lá em Caetité, em Brota de Macaúbas, ou em qualquer outro lugar nesse nosso Brasilzão, se a gente não tiver a capacidade da gestão e do investimento local para geração de oportunidades, para geração de renda, para geração de trabalho. Muitas dessas coisas são produzidas aqui. Elas devem ser produzidas aqui, na casa das leis. Mas essas coisas vão ser produzidas para que elas passem a funcionar lá na ponta. Por isso, eu quero aqui no dia de hoje comemorar mais essa medida, meu caro senador Renan. Vossa Excelência até que foi parceiro meu na medida provisória 565, quando nós tocamos nessa questão da Previdência, com uma resistência dos nossos companheiros da Fazenda. Aliás, é normal. O povo da Fazenda só coça para dentro. Tem um jeito todo especial, não tem nenhuma briga com eles. Gosto muito do meu secretário do Tesouro, Arno Agostinho, mas é terrível, só coça para dentro. Então ele tem que aprender um pouquinho para fora. Então nós resistimos um bocado para aprovar. Depois de votar da medida provisória, ainda recebi um recado, vamos vetar aquela parte da renegociação das dívidas. E aí não só não vetou a presidenta Dilma, como ela veio hoje com a 589. E como diz o povo da Bahia, viu? O povo da Bahia diz assim, viu, Renan, no interior. Aí fala assim, dona Dilma não é fácil. Sensibilidade, capacidade, acuidade e principalmente visão para entender que precisa tomar essas medidas para elas chegarem na ponta. E é nesse sentido que a gente vai aqui ficando satisfeito com essas atitudes assumidas pela nossa presidenta, porque está em completa sintonia com os locais onde efetivamente as políticas precisam chegar. Volto a insistir, é no município. Ninguém mora na União, nem ninguém mora no Estado. O cidadão mora no município, onde ele tem o CEPzinho dele lá, onde ele tem lá a cabana dele, a casa, o localzinho de trabalhar. E é no município, meu caro senador Renan, aqui, com o suor do rosto, com o calo das mãos, que o nosso agricultor vai tirando o seu sustento e o pão de cada dia. Muito obrigado.